Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? E hoje eu estou trazendo para vocês a segunda edição aqui, a segunda parte da nossa retrospectiva aqui do ano de 2024, tá? Então estou um pouco rouco aqui, vocês me desculpem aí, mas dá para fazer o vídeo, dá para poder, enfim, aqui trazer essa lista para vocês aqui dos assuntos que foram aqui, enfim, destaque aqui no canal do YouTube de julho até dezembro agora, tá? Então até semana passada, tá? Até os últimos dias aí. Então ontem a gente falou, né, sobre os temas importantes aí de janeiro até junho e agora eu estou trazendo para vocês aqui hoje os temas de julho até dezembro, beleza? Então antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance que saiu tem 2 meses, tá? Tá aqui o Litoral Altura. E quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você leva também 2 marcadores, tá aqui os marcadores, beleza? E tal, e aí aqui também deixo o meu livro de poemas, tá? Que tá aqui, que saiu ano passado, né? E você querendo adquirir o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então segue aí, o zap tá na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato, a gente conversa sobre isso aí, tá? Então pessoal, vamos lá, sem mais delongas, vamos aos temas aí de julho até dezembro agora, né? Até os últimos dias aí, tá? O que eu formulei aqui no canal, o que eu troquei com vocês e quais foram os temas também que foram destaque aí no Brasil, no mundo e que a gente discutiu aqui de uma maneira ou de outra, tá? Nos vídeos. Antes só um apontamento rápido a respeito do vídeo de ontem, tá? Eu esqueci de citar aqui 3 temas rápidos aqui sobre os vídeos da primeira metade do ano, sobre as patuscadas, né, dos bolsominions, que na verdade não deu tempo, né? Chegou no final do vídeo, não deu tempo. Então teve uma no dia 20 de janeiro, então um bolsominion retardado lá quis proibir o viés ideológico no Enem, né? Quer dizer, um tal de Cleitinho, senador aí do PL, quer dizer, isso não foi para frente porque é patético demais, né? Mas enfim. No dia 7 de março, uma bolsominion retardada quis censurar o livro O Avesso da Pele, tá aqui, né, do Jefferson Tenório, tá? Já fiz vídeo sobre ele aqui, um livro bem legal aí do Jefferson Tenório. E uma bolsominion que é diretora de um colégio do Rio Grande do Sul, tá? Eu fiz 2 vídeos para falar sobre isso. Ela quis censurar o romance aqui do Jefferson Tenório, né? Essa gente aí são os, enfim, né, os neoditadorezinhos aí, bolsominions e tal, golpistas e tudo mais, e querem ficar, enfim, censurando aí as obras de arte, etc e tal. E por último, uma questão que inclusive continua até hoje, tá? No dia 29 de maio surgiu lá uma notícia de que os bolsominions queriam privatizar as praias, né, e tal, e projeto do filhotinho do Bozo aí, e enfim, essa pendenga aí, essa discussão continua até hoje. Eles continuam querendo privatizar aí pedaços de praia para colocar na mão da iniciativa privada, etc e tal, e enfim, vamos ficar atento a isso aí e vamos votar melhor, né, para não colocar essa gente ali que está no fundo interessada em perturbar a vida dos outros, em estragar ali, né, a diversão da maioria e criar os seus guetos de riquinhos e etc e tal, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos para a retrospectiva, então lembremos aqui de novo, né, que a gente falou ontem dos meses de janeiro até junho. Vamos começar falando agora de julho até dezembro, tá? Então o primeiro destaque aqui foi no dia 4 de julho, um vídeo que eu fiz sobre a Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura, né? Porque saiu uma notícia de que essas leis estavam gerando lucro, né? Não só para o governo, mas para, enfim, para entes culturais, etc e tal, e isso acabou desmentindo aí uma série de argumentos dos bolsominions, né? Que, enfim, passaram aí os últimos anos enchendo o saco, criticando a Lei Rouanet, dizendo que era, enfim, né, roubo de dinheiro público, blá blá blá, mas a gente não tem a menor noção do que eles estão falando, né? Mas enfim, é isso, tá? No dia 5 de julho eu fiz um vídeo chamado Por que alguns roqueiros apoiam a extrema-direita e se identificaram com o Bolsonaro, tá? Isso em cima de um comentário do Paulo Miklos, né, que é integrante ali da banda Titãs, né, da banda de rock, tá? E no dia 6 eu também fiz o mesmo, no dia 6 de julho, tá? Eu fiz mais um vídeo sobre esse mesmo tema, aí já articulando com o Lobão e o Roger, né, que 2 figuras aí do rock brasileiro que acabaram migrando para o bolsonarismo, etc e tal, ao contrário, né, de uma parte aí dos Titãs que apoiou a esquerda, etc e tal.
Então, quer dizer, fiz essa discussão para poder tentar entender um pouquinho, né, sobre isso. E existe uma lógica aí, né, lá no vídeo vocês vão ver que existe essa coisa da rebeldia, e muitas vezes é uma rebeldia que não tem exatamente conexão com nenhum tipo de projeto a médio e longo prazo, porque é uma rebeldia momentânea, e muitas vezes isso acaba se misturando, enfim, com uma percepção algo equivocada, né, da postura de um Bolsonaro da vida, por exemplo, que é isso, né, é uma guitarra, eu falei até isso no vídeo lá, né, uma guitarra meio que descontrolada ali, e que, enfim, né, num show de rock isso é sensacional, né, curtição ali e tal. Agora, para a política já fica complicado, né? Então, enfim, importante ponderar isso aí, tá? E aí depois, duas notícias sobre a Europa, tá? Então, nos dias 7 e 8 de julho. No dia 7 de julho, um vídeo sobre a vitória esmagadora da esquerda na Inglaterra, tá? E no dia 8, uma virada histórica da esquerda na França, tá? Então, duas vitórias muito importantes da esquerda, uma na Inglaterra, que foi uma vitória cachapante lá, né, da esquerda na Inglaterra, e depois, no dia seguinte, a vitória surpreendente lá da esquerda na França, porque quem estava ali liderando as pesquisas era a extrema-direita, da Marine Le Pen e tal. Então, enfim, foi uma coisa muito interessante, tá? No dia 10 de julho, fiz um vídeo para falar sobre por que os jogadores da França são contra a extrema-direita e os da seleção brasileira são a favor, né? E aí discutimos questão da imigração e até mesmo dessa questão do complexo de Double Doodle, desse histórico, né, do Brasil e tal, de ligação com a ditadura e tudo mais, e também dessa questão, né, que na França a França recebe muitos jogadores imigrantes que, enfim, sabem, que entendem ali de maneira bem evidente, sofrem na pele, né, os problemas causados pela extrema-direita e até mesmo pelos neoliberais, né? Já no caso do Brasil é o contrário, os jogadores brasileiros vão embora daqui, vão jogar fora, né, os da seleção especialmente, então eles estão no polo oposto, né, aos jogadores da seleção da França, tá? Então eles estão saindo do país, né? Então eles têm aí uma visão radicalmente diferente dos jogadores franceses, tá? No dia 11 de julho, uma notícia muito legal, né? A Bolívia entrou para o Mercosul, tá? Então foi uma notícia fantástica aí, e que demonstrou mais um exemplo aí do protagonismo solidário do Lula e do Brasil nesse cenário aqui da América do Sul, tá? Fiz vídeo para falar sobre isso também. No dia 13 de julho, o discurso inacreditavelmente idiota do Javier Milei no evento da extrema-direita em Santa Catarina, né, na CEPAL, né? Então falou um monte de bobagem, criticou o comunismo, aquela coisa, né, que essa extrema-direita, que esses retardatários da direita latino-americana têm, enfim, vomitado aí nos últimos anos de maneira inacreditavelmente pobre, sem leitura mais ampla, sem discussão histórica, enfim, né? No dia 14 fiz também um vídeo sobre isso para mostrar 5 motivos, né, que demonstravam esse analfabetismo aí do Javier Milei, tá? No dia 13, os bolsominions, foi descoberto aí um plano de um grupo de bolsominions para matar o Alexandre de Moraes, né? Então também é importante aí deixar esse registro, né? Ainda no dia 14 e depois no dia 15 e no dia 16, fiz vídeo para falar sobre o atentado que o Trump sofreu nos Estados Unidos, né? E aí aquilo gerou uma foto, e aquela foto, né, meio bizarra lá do Trump, comemorando né, depois do atentado. E depois fiz um vídeo para falar da foto do Trump, do óculos do Zizek e o Scooby-Doo complexo, né? A arte a serviço da alienação. E aí aqui eu já deixo, né, a dica né, tá aqui o Zizek, tá? Eu falei do óculos do Zizek, tá aqui o Visão em Parallax, né, do Zizek. Cadê que mais aqui? Como eu falei do Scooby-Doo, também tem o livro do Carl Sagan, porque ele faz uma reflexão aqui do Scooby-Doo conectado com a questão da divulgação da ciência e tudo mais, tá? E também, enfim, né, quer dizer, é isso, né, o óculos do Zizek e o Scooby-Doo complexo, tá? Sim, o livro da complexidade aqui, né, a introdução ao pensamento complexo do Edgar Morin, também ajuda bastante aí a pensar aquela questão do vídeo lá, tá? O que mais, pessoal? Depois eu fiz um vídeo no dia 17 de julho para fazer essa pergunta, né? Quando o Brasil vai fazer a sua reforma protestante? Então tá aqui esse livro aqui que eu ainda não li, né? Que é a história da reforma do Carter Lindbergh.
mas enfim, parte dessa leva de assuntos aqui que eu tenho pensado no sentido de ponderar algumas coisas que estão para além do marxismo, que a esquerda brasileira tem que pensar, o próprio Brasil, né, de maneira mais ampla, tem que tentar pensar para poder resolver parte dos seus dilemas, né, tá? Então, essa questão da reforma protestante é um, digamos, né, é um foco ali de reflexão para isso, né, porque a reforma aconteceu bem antes da questão lá do marxismo, do manifesto comunista e tudo mais, tá? No dia 18 de julho, o Lula, saiu uma notícia, né, de que o Lula iria reestatizar a refinaria da Petrobras, a Landulfo Alves, né, na Bahia, tá? E aí discutimos a questão, não só essa notícia, mas também a questão do viés ideológico da imprensa que noticiou isso, né? Enfim, alguns veículos a favor, outros contra, e etc e tal, tá? Então, já que essa questão do viés ideológico surgiu, né, a questão da ideologia do Leandro Konder, tá? Esse livro bem legal aqui, que eu já falei bastante sobre ele, e esse livro aqui do Perseu Abramo, Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, tá? Para falar da questão do viés ideológico da imprensa e entender essa questão, né, de que os veículos também têm as suas escolhas e tudo mais, e eles defendem isso até abertamente, tá? Então é importante aí entender isso, tá? Para poder ler melhor, né? Depois, no dia 21 de julho, fiz um vídeo que se chamou, né, Datena e o extremismo branco dos neoliberais. Esse tema é muito interessante, né, porque tem muita gente que fica aí fazendo uma distinção entre a direita que dialoga e a direita golpista e etc e tal, e essa não é uma questão tão evidente assim, né, na medida em que quem deu o golpe de fato contra Dilma lá e contra o Brasil de maneira mais ampla não foram os bolsonaristas, né. Os bolsonaristas, enfim, nasceram dos ovos postos por aqueles golpes lá, né? Eduardo Cunha, Aécio Neves, Romero Jucá, enfim, Sérgio Moro, essa gente que é tida como a direita que dialoga, foi que deu o golpe no Brasil aí na Dilma e etc e tal. Tá aí, prenderam o Lula, enfim, né? Para poder colocar o PPI do petróleo e botar o dinheiro na mão dos acionistas lá da Petrobras, muitos deles morando fora do Brasil, tá? Enfim, né? Então esse é um extremismo branco aí que é preciso que a gente pense isso. É o Eduardo Leite, né, no acidente do Rio Grande do Sul, lá naquele desastre, né, aliás, dizendo que, olha, a gente tinha outras pautas, fazer o quê, né? Sem gritar, sem xingar ninguém, blá blá blá, mas jogou o Estado inteiro embaixo d'água, né, com a sua negligência lá, tá? Depois, no dia 22, um vídeo para falar dos memes da taxação, né, do Haddad. Então, Haddad e os memes da taxação estão rindo da piada ou estão rindo de si mesmos, né? Porque muita gente fez meme lá com, enfim, com aqueles, né, com aquela questão, né, da taxação e tudo mais. E, na verdade, eram mudanças que estavam favorecendo muito mais do que atrapalhando as mesmas pessoas que estavam ali fazendo memes, né, para criticar aquela questão lá da taxação do Haddad, tá? Tá aqui o livro do Haddad, Terceiro Excluído, só para deixar o registro aí, tá? Tá na lista aqui também para ler. O que mais, pessoal? Dia 23 de julho, por que o Marx não é suficiente para a esquerda do futuro no Brasil? Tá? Então tá aqui o livro do Karl Marx, o Manifesto Comunista, e fiz esse vídeo lá para poder ponderar esse detalhe aí, né? Que a esquerda brasileira é muito conectada com o marxismo, é importante, inegável, não estou aqui dizendo que tem que abandonar o Marx, né? Longe disso, mas a gente tem que conectar o Marx com outras questões, inclusive com a questão da reforma protestante, do iluminismo, uma série de questões que a gente não discutiu aqui no Brasil, que a Europa passou, um diálogo pelo menos aí com a Grécia e tudo mais, que a gente não faz aqui no Brasil, e tudo isso, enfim, pode ser uma parcela do nosso atraso aqui, tá? É importante aí também ponderar isso, tá? Depois fiz, nos dias 24 e 25 de julho, 2 vídeos sobre a Olimpíada de Paris, que aconteceu, né? Bem legal lá a Olimpíada, sempre um evento aí fantástico, sensacional, cheio de eventos e imagens, e, enfim, recordes e muita coisa bacana, medalhas e tudo mais, cenas de pódio, enfim, né? Aquela coisa muito bacana que a gente vê nas Olimpíadas, tá? Então tá aqui esse livro do Colin Jones, tá? Sobre Paris, apenas para registrar aí, tá? E aí no dia 27 de julho, o que Vanderlei Luxemburgo e Guita, o goleiro Guita, né, o Gabriel Pensador e o Mia Couto podem nos ensinar sobre o futuro da humanidade, tá? Sobre o que podemos ser e não ser
como pessoas e como nação. Estão discutindo aquela questão do zagueiro, do goleiro, né? E o Gabriel Pensador, a mudança lá do retrato do Playboy, e a questão do Mia Couto também, que está aqui, também fica o registro aqui do livro do Mia Couto, né? Se Obama fosse africano. Discutimos essa questão aí do ser, do não ser, pessoa e nação, né? Tá? E aí essa questão da raiz da asa do Mia Couto que também ajuda pra caramba aí a entender uma parcela desse tema, tá? Depois, no dia 2 de agosto, eu fiz um vídeo chamado Como o filme Zona de Interesse pode ajudar a entender o que está acontecendo na Venezuela, né? Tá aqui, estava rolando aquela lógica lá golpista na Venezuela, tá aqui o Zona de Interesse, e usei esse filme para poder pensar em alguns pontos aí. Por quê? Porque tem muitos fatos e dados e informações sobre, por exemplo, né, sobre o embargo que a Venezuela tem sofrido, que diminuiu o PIB da Venezuela pela metade e que não sai nos grandes veículos no Brasil. Não aparece a discussão nos grandes veículos. Então é interessante pensar isso aí. Fiz uma conexão com esse filme que ganhou o Oscar, né, o filme Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, tá? Então também bacana aí para ajudar a pensar essa questão, tá? Depois fiz um vídeo no dia 5 de agosto para falar sobre os cubanos, né? Que começou a rolar uns vídeos aí dos cubanos visitando o supermercado no Brasil e comemorando, etc e tal, como se no Brasil não existisse, né? Muita gente que não consegue nem ir no mercado para poder comprar alguma coisa porque está ganhando tão pouco ali que, enfim, né, tem que fazer uma compra por mês e olhe lá, e muitas vezes ali depende de uma cesta básica, etc e tal, tá? Então é importante aí ficar esperto, né, com esses vídeos, porque os bolsominions viralizam esses vídeos e muitas vezes não tem a menor valia, não tem o menor nexo ali, para além do fato de que em relação a Cuba, por exemplo, esses vídeos nitidamente não discutem, ignoram a questão do embargo, né? É gente que saiu de lá porque discorda de alguma maneira e tudo mais, mas geralmente não fazem uma reflexão mais ampla sobre o que está acontecendo lá e as conexões, né, das crises que acontecem em Cuba com o embargo, né? Parece que ontem ou anteontem aconteceu lá uma passeata com milhares de pessoas pedindo o fim do embargo, que, vale frisar, a ONU vota o fim desse embargo há 20, 30 anos, todo mundo vota a favor do fim do embargo, menos os Estados Unidos e Israel, né? E nos 4 anos do bobalhão do Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá e apoiou o Trump, né, porque é um baba-ovo, e foi o único, né? Todo mundo vota contra, menos Estados Unidos, Israel e o baba-ovo Bolsonaro, né? Então, enfim. Bom, então foi isso, né? E aí, só para deixar aqui esse registro, tá? Tem esse livro aqui sensacional, já fiz vídeo aqui sobre ele, né? O T.J. English, Noturno de Havana, para entender como era Cuba antes da Revolução Cubana, né? Para ver como é que os Estados Unidos, enfim, né? Tratava lá as pessoas em Cuba na ditadura do Fulgêncio Batista, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, deixa eu ver o tempo, vamos lá, né? Para a gente poder adiantar aqui, tá? No dia 6 de agosto, né, eu fiz um vídeo sobre como os psi estão se transformando nos neomoralistas religiosos do nosso tempo, né, aquela coisa do mundo está doente, e aí eles são a cura, eles são, enfim, né, as beatas da cura, e etc e tal, e o cara falando que, né, os avatares e as telas, o mundo está ficando doente, eles têm a salvação do mundo. Então eles estão meio que substituindo a religião numa parcela aí do mundo contemporâneo, do mundo atual, né? Importante pensar isso aí também. No dia 7 de agosto, teve uma questão ligada a uma medalha de ouro da Rebeca Andrade e uma reverência da Simone Biles para ela, e muita gente falando que aquilo ali foi o fim do complexo de vira-lata e tudo mais, né? Tá aqui o livro do Nelson Rodrigues, O Complexo de Vira-Lata, tá? E lembremos também que eu falei da questão da Madonna e tal, isso é uma espécie de, um certo deslumbre dos neoidentitários, achando que a gente vai superar o complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues estava desenhando ali, a partir de uma atitude qualquer de um estrangeiro, né? E não é assim que funciona, mas isso, de uma maneira ou de outra, ali serviu como uma imagem bacana da Olimpíada, independente disso, né? Tá? No dia 14 de agosto, o Glenn Greenwald atacou Alexandre de Moraes, né? E eu fiz um vídeo falando do jornalismo entendido como religião, porque o Glenn nitidamente, enfim, né, assumiu uma posição ali meio que de, o jornalista não erra, é intocável e é perfeito, né? E está longe disso, né? Cito apenas esse exemplo aqui do livro do Carlos Dornelles, Deus é inocente, a imprensa não, né? Todo mundo está sujeito a erro, todo mundo está sujeito aí a cometer deslizes,
e o Glenn parece que, enfim, né, ficou ali meio deslumbrado com essa posição, e é importante pensar isso aí também, tá? De maneira filosófica, tá? O que mais, pessoal? Então fiz mais um vídeo sobre isso no dia 17, tá, de agosto. No dia 18 fiz um vídeo para falar da morte do Silvio Santos, né, que faleceu, né, no dia 17. No dia 19 fiz um vídeo falando sobre a Vandana Shiva, né, e a leitura ingênua que os neoidentitários fazem da complexidade, ideias como não localidade, não separabilidade, que é uma coisa muito ingênua, né, e que ao mesmo tempo, está aqui, né, vou citar aqui para vocês alguns exemplinhos rápidos aqui. Tem esse livro aqui do Boaventura de Souza Santos, porque isso aí se enquadra nessa discussão de decoloniação, decolonialidade, né, e neocolonialismo, etc e tal, tá? Essa discussão aí de pós-humano também, que está aqui nessa figurinha aqui, a Donna Haraway, tá? E tudo isso aí, de uma maneira ou de outra, tá? Deixa eu tirar aqui para poder não cair aqui os livros. De uma maneira ou de outra, isso aí dialoga de maneira ingênua com o que eu tenho chamado dos ingênuos líquidos, né? Então está aqui a Sociedade em Rede, do Manuel Castells, esse conceito de rede entendido de maneira estrita, se enquadra nessa discussão aqui de não separabilidade, né? E aí você começa a perder a noção da diferença, né? Começa a achar que nazista é igual a, enfim, né? Nazista é igual a, sei lá, né? A direitos humanos, né? E tem diferenças absurdas aí, né? E essa ideia de não localidade, ela também é ingênua, porque ela acaba caindo nessa coisa do acabou o Estado, né? Tá aqui o livro do Bauman, o livro do Sloterdijk, certo? Tá aqui também, e o livro do Agamben, tá aqui também, O Meio Sem Fim. Eles começam a dizer que acabou o Estado-nação, isso não existe mais, e blá blá blá, né? E tudo mais. E, enfim, o ponto-chave disso é o seguinte: o Estado-nação continua existindo, vai bem, obrigado, os países desenvolvidos estão usando o Estado à torto e à direito para poder evoluir, se desenvolver, e a gente fica discutindo isso aqui, né, de uma maneira muito ingênua, tá? E a Vandana Shiva, enfim, apresenta nitidamente esse olhar meio ingênuo, tá? Nesse sentido, tá? Sim, né, só para finalizar, o Jameson, né, nesse livro aqui, ele pondera alguns detalhes da ideia de homologia que ajudam a entender essa ingenuidade da ideia de não separabilidade, né? Porque se por um lado essa ideia de não separabilidade ela gera ali uma percepção do convívio entre as diferenças, etc e tal, tudo isso é bacana, mas você começa a perder noção daquilo que você tem que negar, né, para que esse convívio bacana exista, né? E enfim, né, então é importante pensar isso aí também, tá? No dia 22 de agosto, o BRICS criou um novo sistema para fugir do dólar e 159 países querem participar, né? Essa mudança que a gente tem visto aí, várias notícias sobre isso, muita gente migrando, né, tentando sair do dólar, porque o dólar sustenta ali perdas para os outros países e também a possibilidade de embargo, né, dos Estados Unidos, e é isso que essa galera do BRICS está tentando aí deslocar com essas alternativas, tá? O que mais, pessoal? A literatura que ajuda a filosofia e a filosofia que ajuda a literatura, no dia 23 de agosto, tá? Então falei do Jean Baudrillard, tá aqui do Simulacros e Simulação, né? E tá aqui também o exemplo do Jorge Luiz Borges, aqui, esse conto fantástico dele aqui, o História da Eternidade, no qual ele fala sobre Platão, etc e tal. Então, quer dizer, tá essa coisa da filosofia que ajuda a literatura e a literatura que ajuda a filosofia na história aí, né, da produção humana, tá? No dia 24 de agosto, Pablo Marçal é o novo Bolsonaro, né? É uma discussão aí que surgiu, porque o Marçal começou a crescer nas pesquisas e passou a figurar aí como uma espécie de substituto do Bolsonaro, né? E aí eu fiz vídeo também no dia 5 e 6 de setembro sobre isso, tá? Depois, no dia 25 de agosto, tá? Um vídeo em homenagem aos 125 anos de nascimento do Jorge Luiz Borges, tá? Aqui tá o livro de areia do Borges, livro sensacional aí dele, tá? Que mais? No dia 28 de agosto, como o comunismo ajudou Portugal depois da ditadura militar a fazer a reforma agrária, né? No dia 3 de setembro fiz um vídeo para explicar o complexo de Double Doodle, né, que é esse conceito para substituir o complexo de vira-lata e tudo mais, o complexo de Poodle, né, e tudo mais. No dia 8 de setembro, 8 temas para a independência, ou melhor, para o descobrimento do Brasil, em homenagem ali ao 7 de setembro, tá? No dia 11 de setembro, tá aqui, né, o livro do Noam Chomsky, tá? 11 de setembro,
e o livro do Jean Baudrillard, Power e Inferno, no qual ele também discute essa questão do atentado lá das Torres Gêmeas, para falar sobre os 23 anos, né, do atentado do World Trade Center, né, no dia 11 de setembro de 2001. E aí o que o tema do terrorismo pode nos ensinar sobre o Brasil, tá? Vamos ver o tempo aqui, vamos ver se dá tempo, né? No dia 13 de setembro, os 3 disfarces da direita brasileira na atualidade: individualismo, globalização e neo-identitarismo, tá? No dia 16 de setembro, um vídeo sobre aquela cadeirada do Datena, né, no Pablo Marçal, tá? Então, Datena escreve certo por linhas tortas, vinga Guy Debord e atira fezes na cara do novo macaco Tião, né? Aquela questão da cadeirada, tá? E, enfim, tá aqui o Debord, né? O livro do Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, tá? E aquela cadeirada sensacional do Datena lá, que foi, eu achei aquilo fantástico. Dia 19, por que o eleitor vota naquele que a ele sabota? Vai discutir a questão da identificação, reconhecimento e tal, né? No dia 21 de setembro, vídeo sobre o contracolonialismo do Nego Bispo, mais o neocolonialismo, discutido pela Márcia Tiburi. Tá aqui o livro da Márcia Tiburi, tá? Do Complexo Vira-Lata. E fiz vídeo também no dia 22 de setembro, tá? 2 dias seguidos aí sobre isso. Vamos lá, no dia 26, um vídeo sobre o Lula, o Bill Gates e a estética da fome do Glauber Rocha, e o fantasma do Bispo Sardinha. E nesse vídeo aqui do dia 26 de setembro foi a primeira vez que eu comecei a discutir e a pensar sobre a contradição do uso da antropofagia no mundo de hoje. Foi ali que surgiu essa ideia aqui de começar a discutir esse problema, tá? E, enfim, e aí a partir dali, no dia 27 também fiz um vídeo sobre isso. Nos dias 28 e 29 também, né? Se a antropofagia do Oswald estava correta, o que exatamente nós devoramos de Portugal até hoje, né? Então tá aqui, né, os manifestos do Oswald, tá? Comecei a discutir, comecei a pensar lá e fazer vídeo sobre isso desde aquele dia ali em setembro, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, tá? Não sei se vai dar tempo de falar tudo aqui não, mas vamos tentar, né? O que mais aqui? Vamos lá, hein? No dia 3 de outubro, tá? Deixa eu tirar aqui, pá, né? No dia 3 de outubro, um vídeo sobre a Cate Blanchett, né, que elogiou a Clarice Lispector. Discutimos aí a questão se é melhor o simples ou o complexo, né? Tá aqui o livro da Clarice, o Legião Estrangeira, tá? E tal, né? Então, e aí depois, no dia 4 de outubro, Julian Assange fez o primeiro discurso dele depois da liberdade, tá? Tá aqui o livro do Assange, né? O Cyberpunk, tá aqui, ó, beleza? O que mais, pessoal? Vamos lá, hein? Nos dias 7 e 8, falei de novo sobre o Pablo Marçal, tá? Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, um vídeo para reescrever, né? A sugestão ali para reescrever o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Em discussão com a questão das raízes, da raiz da asa do Mia Couto, né? O que mais? Vamos lá. Ver se vai dar tempo aqui, né? No dia 11 de outubro falei sobre o Prêmio Nobel de Literatura da Han Kang, tá? Que saiu no dia 10, né? Escritora da Coreia do Sul, tá? Tá aqui o livro dela que eu já comprei, né? Não li ainda, mas já comprei. O que mais? Nos dias 13 e 14 falei de um erro do Byung-Chul Han, que nos mostra que nós não vivemos exatamente uma crise de representação política. Tá nesse livro aqui dele, tá? O Enxame, né? No Enxame, tá? Bom, enfim, e aí depois no dia 19 saiu o meu livro, tá aqui, ó, né, o meu romance, tá? Fiz um vídeo aqui para explicar a história e tal, o enredo, alguns personagens, etc e tal, algumas ideias que eu tive, certo? O que mais? No dia 24 a morte do Antônio Cícero, né, uma morte trágica aí, né, enfim, estava com Alzheimer, tá? E foi para a Suíça lá para poder, enfim, né, ter a morte assistida, né? Então tá aqui o livro do Antônio Cícero. O que mais? No dia 30 de outubro, é impossível entender o Brasil sem entender a escravidão, né? Um tema que, dentre outras coisas, dialogou com esse livro aqui do Gessé Souza, né? Como o racismo criou o Brasil, tá? E, na verdade, descriou, né? Já falei disso aqui também em outros vídeos, tá, pessoal? Vamos ver aqui, falta bem pouquinho, acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas enfim, né? No dia 3 de novembro, fiz um vídeo aqui muito legal, um RPG, né? Tá aqui o RPG, tá? Sobre o impeachment da Dilma. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer aqui, foi legal pra caramba.
E nos dias 4, 5 e 6 de novembro, 3 dicas para melhorar a comunicação da esquerda no Brasil. Depois falei da vitória do Trump, do fim da jornada 6 por 1, tá? Que é mais aqui daquele terrorista sem terra, né? Bolsonarista, que acabou ali, enfim, né? Se explodindo lá na porta do STF, tá? E depois voltei a fazer vários vídeos aqui sobre o Manifesto da Antropofagia do Oswald, dentre outras coisas, para discutir também o texto do Haroldo de Campos aqui nesse livro, tá? Muito bacana aí também o livro e a discussão que a gente foi fazendo aqui, tá? E por último, né, pessoal, fiz um vídeo no dia 7 para falar da pobreza, né, que caiu ao menor índice da história, e depois nos dias 8, 9 e 10 de dezembro sobre o conceito de polvo do Agamben, tá? Então esse foi um resumo aí, tá, da segunda metade do ano, nessa retrospectiva bacana aqui que eu preparei para vocês, e a gente volta aí no vídeo de amanhã, tá, com mais um tema aqui do canal, beleza? A gente se fala amanhã aí, grande abraço, tamo junto, fui!